Bom dia, então, graça e paz a todos. Bom Nós dia. vamos dar continuidade à nossa jornada de 40 dias e hoje nós temos como mensageiro o irmão Akira, da Asmin, e o tema de hoje é libertos dos jogos em geral. Então, vamos ficar atentos a essa mensagem. Bom dia, irmão Akira, seja muito bem-vindo. E com o irmão está a palavra. Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia. Que nesta manhã nós possamos meditar, né, o que a palavra de Deus diz a respeito da necessidade de nós nos libertarmos. Nós temos hoje 5 saúdes. Temos a saúde espiritual, a saúde física, saúde familiar, saúde social e saúde financeira, né? Então, diz a palavra de Deus que o dinheiro por tudo. Então, é muito importante nós termos o equilíbrio em todas essas 5 áreas de saúde. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o cuidado, né, a libertação que nós precisamos ter com relação aos jogos, né? Eu vou pedir então para que a irmã Adriana esteja compartilhando a mensagem para mim, fazendo favor, irmã Adriana. Põe na tela aí, fazendo favor. Já está na tela, irmão. Ah, tá. Deixa eu ir aqui, então, na frente aqui. Ah, tá. Então, nós temos aqui, ó, quando a gente olha aqui esse símbolo, a gente lembra do que a gente lembra de Olimpíada, não é isso mesmo? Passa o próximo slide. Então, aqui a gente tem a Olimpíada, né? Essas Olimpíadas, elas começaram lá na Grécia, né? Ela é muito antiga e tem vários tipos de modalidade de jogos, né? A gente vê aqui, por exemplo, aqui o apóstolo Paulo, esse 24, 25, ele diz assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, a gente vê, por exemplo, né, que naqueles tempos, os gregos, eles participavam muito de jogos olímpicos. E agora, em 2024, aconteceu, né, de julho até agosto, os Jogos Olímpicos. E tem corrida de maratona, tem futebol, né, tem várias modalidades, né, e o Brasil também participou dessas modalidades, né, então, esses eventos, todo mundo ele fica antenado nesses acontecimentos. E o que nós podemos tirar de lição, né, para nós, né? Então, nós também estamos tendo a necessidade de ganhar, mas só que é um tipo, um ganho diferente, né? Então, nos Jogos Olímpicos, um só leva o prêmio, ou o bronze, né? Ou então em terceiro lugar, ou a prata em segundo lugar, ou então o ouro que é em primeiro lugar. Então, só um que ganha o ouro. Então, às vezes, esses atletas, eles faziam todo o esforço, todo o preparo, e muitas vezes eles faziam tanto sacrifício, que muitas vezes acabava até naquela ânsia, naquela competição, ia ao seu esforço máximo, e chegavam até a falecer, né? Chegaram até a falecer. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um exemplo de
que ficou muito marcado em 1994, lá na Itália, em Imola, essas corridas de carro, né, de Fórmula 1. O Nelson, esses brasileiros, né, o Ayrton Senna, por exemplo, ele foi um tricampeão mundial em corrida de Fórmula 1. Mas quando ele dirigia pela Williams, né, é uma montadora de carro, a Williams, que aconteceu? Quando ele estava fazendo a curva, né, o volante ele quebrou, ele escapou lá o volante, não conseguiu fazer a curva, ele bateu com muita força, e aí, né, os especialistas dizem, né, que o próprio pedaço do volante, né, aquele cano, acertou lá o capacete dele, perfurou o cérebro, e ele acabou perdendo a vida, né? Ele perdeu a vida. Então, o fim que Ayrton Senna teve foi um fim ruim, né? E as pessoas apostam, né? Fazem apostas aí de carro quem vai ganhar, tem aposta também de times de futebol, aí tem há vários tipos de aposta que a pessoa faz. Muitas vezes o que acontece nesses jogos? Quando os cientistas fizeram a comprovação, que quando a pessoa joga, ela produz adrenalina no cérebro e também dopamina. À medida que a pessoa vai jogando, ele vai produzindo em maior quantidade, e aí a pessoa acaba ficando viciado nesses jogos. E às vezes, né, por exemplo, um jogo de cassino mesmo, às vezes a pessoa joga muito dinheiro, e aí é um tipo de vício que às vezes a pessoa chega a perder tudo, perde a casa, empenhora tudo. A pessoa joga até a casa dela, então a pessoa acaba perdendo. Então as pessoas entram na miséria, entram na fome, entram na depressão, as pessoas acabam até tirando a vida, né? Então a pessoa pode chegar até um extremo devido a esses jogos, a pessoa toma muito prejuízo mesmo, né? Então a gente sabe aí que quando a pessoa faz uma aposta, a pessoa faz um jogo, a possibilidade de ele ganhar é muito pouca. Põe lá, de 1000 vezes, né? Uma porcentagem lá mínima de 5%. Então a pessoa joga, ganha um pouquinho. Aí ele fica animado, né? Ah, não, eu nasci para jogar, né? Eu nasci para ganhar. E daí o que acontece? A pessoa joga mais, mas vai acabando perdendo todas as coisas, né? Então o apóstolo Paulo ele falou assim: não gastais naquilo que não é pão, né? Então nós não devemos gastar naquilo que a gente vai correr esse risco de perder, né? Então aqui, ó, o mundo tem muitos feriados e os homens ficam absorvidos com os esportes, corrida de cavalo, jogos de azar, fumo, bebida, mostram claramente sobre a bandeira que se acham, sobre a bandeira se acham, tornam evidentes não estar sob a bandeira do príncipe da vida, mas que o príncipe das trevas os governa e controla. Então, olha, você pode ter certeza, se aparecer no seu celular uma proposta, né, de você jogar aquele tigrinho, você jogando você vai ganhar R$100. Realmente, ganha R$100, né? Só que a possibilidade de você, né, acabar pegando gosto por aquilo, né, é muito grande, por produção de tanto de adrenalina como dopamina. Aí vai acabando viciando a pessoa, né? E toma tanto tempo da pessoa, quando a pessoa pensar que não, 3, 4 horas passou rapidinho, né? Então, nós estamos vivendo num tempo em que nós não podemos perder tempo, né? Aqui, ó. Podemos ocupar a mente e o tempo proveitosamente sem tentar procurar meios de nos divertirmos a nós mesmos, em vez de gastar tempo com jogos em que tantos alunos se divertem. Esforçai-vos por fazer alguma coisa para o mestre. A próxima lâmina, fazendo favor.
Um dos mais sutis das tentações, né, que assaltam os jovens nas cidades é o amor aos prazeres. Então, existe muita coisa que a pessoa pode fazer, né, que vai produzir essa adrenalina, essa dopamina. É quando a gente faz o bem, a gente ajuda o próximo, né? Está acontecendo o julgamento, né? Deus, em sua palavra, lá em Apocalipse 14, 6 e 7, ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar é aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Então, nós temos que comparecer perante nosso Deus. E nós precisamos colocar nossa vida em ordem, né? Então, Satanás está fazendo todos os esforços possíveis para o tempo passar e a gente ficar envolvido com os cuidados da vida e a gente não faz a necessária preparação, né? Vi que muitos não haviam feito a necessária preparação, né? E depois o anjo vai dizer: pesado na balança e foste achado em falta, né? Então, ó, nada é tão desmoralizador ou pernicioso, particularmente para o jovem, como a aquisição de dinheiro ou propriedade sem trabalho. Se pessoas respeitáveis se empenhassem nessas empresas de azar e acalmam a consciência com o pensamento de que o dinheiro se destina a bons fins. Não é para se estranhar que a juventude, né, do Estado esteja a mil de caindo em hábitos com que tudo que com toda certeza, a tornarão afeiçoadas a jogos de azar. Então, na verdade, não é um jogo de sorte, né? Ó, você quer tentar a sua sorte? As pessoas falam, ó, a cigana fala assim: você quer que eu leia a sua mão? Né? Eu quero jogar jogo de búzio, quero saber o seu futuro, cartas de tarô, né? Aí tem também os bingos, tem aí também aqueles jogo de bicho, né? Tem jogo de dama, jogo de xadrez, jogo de dominó, né? Então tem vários tipos de jogos, né? Que a pessoa pode estar, às vezes até valendo dinheiro, né? E aí a pessoa acaba tomando muito prejuízo, né? Então, não vale a pena, né? Nessas competições, falando aqui um pouquinho sobre a Ayrton Senna, né? Aqui, ó, nas competições da Grécia Antiga, nessas competições havia grandes riscos. Alguns jamais se refaziam o terrível esforço físico. Não era incomum pessoas caírem no percurso, sangrando pela boca e nariz, e algumas vezes um competidor caía morto quando estava para alcançar o prêmio, mas a possibilidade do dano para o resto da vida ou a própria morte não eram olhados com risco grande demais por amor da honra reservada ao vencedor. Então, isso aqui está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, né? É sobre os jogos gregos, né? Então, as Olimpíadas, ali tem aquelas 5 argolas. Por quê? Porque aquelas 5 argolas, ela representa os 5 continentes, compete, né? Muitos países de quase todo o mundo. E aqui nós temos, né? Uma notícia muito triste de uma pessoa, né? Que ela morreu no dia 1º de maio de 1994, Ayrton Senna, né? A morte de Ayrton Senna, 1º de maio de 1994, em Imola, na Itália, né? Naquele grande prêmio, né, de San Marino. Então, as pessoas acompanham, né? Acompanhava todos os domingos, né? Esse piloto. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu a sua vida, né? Ele foi 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Né? Então, até hoje a gente vê, né? Então, por exemplo, até hoje tem aí a Fórmula 1, né? A Fórmula Indy. E Satanás, ele tem várias as armadilhas, várias formas. Eu estava aqui no livro no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, aqui o versículo 13 e 14, falando sobre o filho pródigo, né? Então,
Na igreja nós temos as dracmas perdidas, né? Nós temos as dracmas perdidas, nós temos, né, pessoas que estão dentro da igreja, mas está perdido, né, perdido nos jogos. Temos também pessoas que não estão na igreja, que já foram da igreja, saíram, né? Perdidos também por causa de jogos. Né? Nós temos o caso do filho pródigo. Tem a ovelha perdida, né? Aquela pessoa que está lá no mundo. Né? Então, aqui diz assim, ó. Lucas, no capítulo 15, versículo 3, diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, olha só, a gente tem hoje os jogos virtuais, né? Então, tem aquele jogo de luta, né? Há um tempo atrás aí mesmo, nós tivemos um caso de chacina numa escola, porque esses jovens começam a pôr aquele joguinho de Free Fire, outros joguinhos, eu não jogo, não sei muito detalhe não, mas a gente sabe que esse joguinho de luta, né, lutas mortais e tudo, jogos mortais, ele tem um fundo satânico, sabe? Ele tem um fundo satânico, então, ali a pessoa pega o revólver, né, pega uma metralhadora, vai matando, e nós tivemos um caso numa escola aí, lá em São Paulo, que o rapaz assistindo esses jogos, né, quando ele era pequeno, a professora humilhou ele, era bullying, né? E aí tem pessoas que têm um temperamento assim mais introvertido, ele vai guardando tudo e aprende esses jogos aí, né? Começa a jogar, o que ele fez? A mesma coisa que o joguinho faz, a pessoa faz, ele pega lá uma arma, consegue lá uma arma, e aí vai chegou lá na escola lá e matou muitos alunos, matou professora, mas foi um arraso total, né? Influência o quê? Satânica, influência desses joguinhos aí, né? Então, olha só, se dependendo como for, a pessoa pode jogar, fica jogando direto o dia inteiro, a noite inteira, a pessoa fica neurótica, né? Então, nós como cristãos, nós precisamos ter muito cuidado, né? Vigiar a nossa cidadela da alma. Por quê? Porque a gente pode cair nessas armadilhas, né? Começa a jogar, vai perdendo tempo. E aí o que é necessário, o que é preciso, né? Fazer um trabalho missionário, né? Ler a Bíblia. A pessoa, por exemplo, fazer uma coisa útil, a pessoa não faz, né? Fica perdendo tempo, né? E é perda de tempo, né? Então, nós precisamos, né, tomar uma atitude, né? Eu, você, cada um de nós precisamos tomar uma atitude de fechar 5 avenidas da alma com relação à questão do jogo, né? Então, o jogo tem de várias formas, de várias maneiras. Tem aqueles de aposta, né? Que a pessoa perde o dinheiro. Tem esse joguinho que você perde tempo, né? Então, nós precisamos usar o nosso tempo de forma sábia, de forma inteligente. E como que nós podemos, né, escapar dessas coisas, né? Nós devemos orar. A melhor coisa que nós temos que fazer é orar, né? A melhor coisa que nós temos que fazer é orar e vigiar, né? A oração traz Jesus ao nosso lado e dá à alma fatigada e perplexas novas forças para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás, fé pela qual eu vivo, né? Uma meditação, né, que nós tivemos. Então, aqui nós temos alguns conselhos, né, para vencer o vício, que é muito importante. Reconhecer o problema e aceitar que existe, né? Ah, eu não sou viciado. Não, você é viciado sim, eu sou viciado, né? Reconheça, né? Identificar os gatilhos emocionais, né, e os padrões de jogo. Definir metas e limites para reduzir o tempo dedicado aos jogos, porque isso é um vício, você não consegue largar fácil, não é brincadeira, né? É a mesma coisa do vício da bebida, do cigarro, da droga, vicia do mesmo jeito, né? Encontrar atividades alternativas para preencher o tempo, buscar apoio social de amigos, familiares ou grupo de apoio, que no caso aqui, né?
o grupo de intercessão, nós estamos aqui para isso, né? Para buscar de Jesus uma solução, né? Para nós vencermos, nos libertarmos de tudo aquilo que nos escraviza, né? Então, a escravidão, ela nos limita, né? Ela nos limita, ela nos prende, né? Então, quando a pessoa comete um crime e vai preso, o que ele fica lá? Ele fica preso, ele não pode fazer o que ele quer. Então, o jogo faz isso, ele nos escraviza, né? Desinstalar os jogos, né? Qual que é o segredo? É você pegar seu celular, pegar seu computador e fazer o quê? Desinstala o jogo, que lá não vai te trazer nenhum benefício para você, né? Criar uma rotina equilibrada que inclua tempo para lazer, trabalho, interações sociais e autocuidado, e às vezes até, se for necessário, fazer psicoterapia cognitiva, né? De comportamento, né? Então isso é muito importante, né? Então a gente vê aí, por exemplo, né? Que é possível, né? É possível. Aí, ó, jogo de dama, jogo de baralho, jogo de dominó, né? Esses joguinhos eletrônicos também, né? Que leva tempo. Mas é perda de tempo, né? Que a gente tem, né? Então, vale a pena a gente se libertar de tudo aquilo, né? De todo aquele gasto que não é pão, né? Vale a pena a gente se libertar. E o que acontece, né? A gente vê aqui, por exemplo, né? Que lá em 2 Timóteo 3, 4 e 5, nos últimos dias haverão tempos difíceis e trabalhosos. E nós estamos vivendo nesses dias, né? Então, como foi nos dias de Noé? Compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. E o dilúvio veio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. O mundo foi destruído com água, através do dilúvio. E hoje ele vai ser destruído com o fogo, né? Então nós precisamos, né? Então, atentar para isso, né? O vício em jogos é tratado da mesma forma que os diversos outros vícios, por meio de psicoterapia e, se possível, grupos de apoio. Na psicoterapia, as pessoas aprendem a identificar os sentimentos e comportamentos que a levaram a desenvolver o vício, podendo então agir sobre eles para ir direto na raiz do problema. Além disso, o terapeuta pode ajudar o paciente a aumentar o seu repertório, né, comportamental, ou seja, desenvolver novos comportamentos saudáveis para não precisar de recorrer aos jogos quando estiver lidando com alguma das situações que serve de gatilho, né, para se libertar dessa ansiedade, né? Então, aí está. E aqui no próximo slide, nós temos aqui o jogo da vida, né? Satanás, ele está... Levanta só mais um pouquinho a imagem aqui, ó. Isso. Satanás aqui, ó, ele está jogando o jogo da vida, né? Deus não pode interferir na nossa decisão. A gente não está no poder do céu obrigar a gente não jogar, e nem está no poder do inferno obrigar a gente a jogar também, né? Isso é uma escolha da gente. E quando a gente não vence o vício, o que vai acontecer com a gente? Né? Morte eterna, perdição eterna. Mas se nós vencermos os jogos, o que vai acontecer? Vida eterna, salvação eterna, né? Então, qual vai ser a minha decisão, qual vai ser a sua? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Disse Josué, né? Os nossos pais serviram aos deuses dos amorreus, os amonitas, né? Os moabitas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, a gente vê aí que vale a pena a gente ter Deus, né, que está dando todo apoio. Um ao outro ajudou e disse ao seu próximo, esforça-te, né? Então, Deus está falando para nós, através dessa mensagem, ó, se esforça, meu filho, né? Abandona, né, esse jogo, ele não vai te trazer futuro nenhum para você, né? É só um passatempo, né? Eu quero te selar, eu quero levar você para as mansões eternas. Eu quero colocar na
sua coroa, com a minha mão direita, a coroa da vida eterna. Eu quero dizer para você, né? Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? Entrai nas portas, você é digno, né? Porque você venceu o mundo, você venceu a carne, você venceu o diabo, né? O mundo passa e a sua concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? Não vem do Pai. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, que Deus nos abençoe a cada pessoa aqui do grupo, né? Que Deus abençoe a cada irmão, a cada filho de irmão que às vezes, né, tá aí viciado aí nos jogos, né? Não somente os filhos, mas às vezes até os pais, né? Os avós estão viciados aí nesses jogos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, que a sua graça nos seja toda suficiente e nós possamos vigiar, né? Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E um dos meios que ele tá usando, e nós devemos nos resguardar, é os jogos, todos os tipos de jogos, né? Tem algum jogo que ele é inocente, né? Mas a maioria são jogos que nos levam, né? A desviar do foco, o nosso foco, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Amém.